Dia! Saudações especiais para todas as pessoas que estão conosco neste Fórum Internacional em Coeficiências, a transformação do setor de alimentos e bebidas organizado pela Veolia. Meu nome é Denise Sai, diretora de Marketing e Comunicação da Veolia na América Latina e Ibéria, e dou as boas-vindas e agradeço a todos e todas por nos acompanhar hoje. Antes de iniciar, convido a todos a que conheçam o espaço de interação do nosso fórum, para que vocês façam suas perguntas no final desta conversa. Participar é muito simples. Vocês têm 3 opções através do código QR, o qual se encontra na parte de baixo direita da tela. Vocês podem escanear com o celular ou interagindo através do botão Faça Clique. Podem entrar a @vio.com, #fórum INT, alimentos e bebidas, e neste espaço vocês colocam um código. E agora, bom, vamos iniciar. O setor de alimentos e bebidas encontra-se sem dúvida, está crescendo muito. Entretanto, todos os atores da indústria enfrentam novos desafios que mudam todos os dias para poder garantir a sua competitividade. Hoje é necessário soluções que consigam entregar resultados de forma simultânea, e resultados que estejam conectados com 2 frentes, a eficiência e a sustentabilidade ambiental. Por isso, nós criamos esse espaço de diálogo com diferentes especialistas em temas de alimentos e bebidas, além de atores chaves do setor. Pessoas que irão compartilhar conosco suas experiências, assim como conhecimentos entre diferentes países, seus setores da indústria. Isso nos permitirá explorar soluções e compreender formas de transformar os desafios em oportunidades de crescimento. Hoje vamos abordar os desafios do setor de diferentes perspectivas, apresentando casos, assim como soluções, onde a indústria alcançou se transformar, atingindo resultados em eficiência, sustentabilidade e crescimento. Esperamos que esta agenda seja muito grata para todos, mas que ofereça as ferramentas úteis para empreender este caminho em direção à transformação. Ou as pessoas que já empreenderam, né, no departamento de alimentos, que consigam empreender ainda mais. Também faça suas postagens nas redes sociais, #fórum ILT Alimentos e Bebidas. E além disso, vocês podem convidar os seus companheiros e amigos para que nos acompanhem hoje. Somente devem entrar nesta plataforma, URL Fórum Internacional Alimentos e Bebidas.com, e fazer o login. É grátis. Por último, eu lembro que na parte de baixo direita desse fórum, vai ter um bate-papo de ajuda online no espaço de networking. Se tiverem qualquer perguntas, dúvidas ou sobre os serviços da Veolia, vocês podem enviar através deste bate-papo. Podem interagir com outros assistentes do fórum também através deste bate-papo. A nossa agenda do dia de hoje vai iniciar com uma conversa sobre tendências no setor de alimentos e bebidas. Após isso, vamos ter um espaço com os nossos clientes regionais sobre como eles enfrentam os desafios da indústria de alimentos e bebidas. E, finalmente, convidamos a todos que entrem a uma das 3 salas temáticas, a que for da sua preferência, tá? Sustentabilidade e crescimento, digitalização, e temos a sala de agroindústria, onde abordaremos esses temas com empresas-chave do setor. E dos nossos especialistas da Veolia estarão conosco. Bom, dou a palavra para Gianfelipe Andrés, diretor de mercado de alimentos e bebidas para o Grupo Veolia, pessoa que nos acompanhará na seguinte conversa. Gianfelipe, a palavra é toda sua. Vitória Curtar, consultora de Frost e Suribá, e assim como a Juan Rodrigues, diretor global de meio ambiente da AB InBev. Como vocês podem ver, trata-se de um painel completo hoje, e estrategicamente localizado na Bélgica, Paris e América Latina, para poder representar uma conversa que aplica não somente a América Latina, mas dá uma perspectiva um pouco mais global nesses temas do setor. Não esqueçam que na parte direita da tela vocês podem escanear o código QR, o qual está disponível para enviar suas perguntas e dúvidas, as quais serão respondidas no final de espaço de perguntas e respostas. Bom,
Vamos passar para o tema principal. Este primeiro bloco é para discutir e compartilhar com todos os participantes o look que se observa nos mercados, as tendências do mercado de alimentos e bebidas, sobre a sua dinâmica, suas tendências, saindo do mercado e da situação da pandemia. Primeiro, quero fazer uma pergunta para os nossos painelistas de hoje. É que nós observamos que os consumidores têm incrementado um consumo mais consciente, desperdício menor de alimentos, compram marcas mais sustentáveis. Vitória, você poderia compartilhar conosco o que é que você acha que mais se destaca deste aumento de consumo sustentável no mercado? A Vitória diz que sim, claro. Muito obrigada por este espaço. E obrigada, Veolia, por organizar esse fórum tão interessante. E, Jean-Philippe, para responder um pouco a sua pergunta, hoje nós sabemos, e há muito tempo sabemos também, que a realidade é que a indústria de alimentos e bebidas trata-se de uma das indústrias principais a nível global, que está sob pressão, quando falamos de temas de sustentabilidade, né? Também sabemos que as pessoas cada vez demandam mais as empresas para colaborar de forma direta com o cumprimento, por exemplo, do ODS e nível de consciência dos clientes se transformou muito grande nos últimos tempos, como resultado, por exemplo, de altos estándares sociais, mais acesso à informação das pessoas, e isso se traduz como um consumo mais consciente, digamos assim. E é um tema que vai incrementando a sua complexidade, porque nós não podemos ver uma marca como sustentável quando cumpre-se com o seu aspecto de forma particular. Por isso, as pessoas cada vez mais incluem mais aspectos que devem ser levados em consideração no seu consumo sustentável e no momento de tomar essas decisões. As pessoas buscam consumir mais localmente, produtos da estação, alimentos que tenham menos impactos negativos para o meio ambiente, por exemplo, alimentos com menos carbono, plantas, embalagens responsáveis, inclusive livres de plástico, é o que as pessoas optam hoje. Um dos principais temas que impulsionam essa mudança e essa tendência que está sendo vista é tudo que está relacionado com o bem-estar e com a boa saúde das pessoas. Isso se traduz em temas de elementos mais específicos, que sejam mais nutritivos, que sejam orgânicos, ou que sejam alimentos de consumos locais, por exemplo, para poder atender essas necessidades. E todas essas tendências que vemos dos clientes têm um impacto significativo, né, ao meio ambiente, e é uma mudança muito importante, o qual estão ao alcance das diferentes estratégias das indústrias no que se refere à aquisição, fabricação, as novas categorias de produtos, inclusive, que estão sendo incluídos nos últimos anos, que foram incluídos, e que já estão sendo levados em consideração na distribuição dos mesmos. Isso está sendo visto ao longo de toda a cadeia de valor, e todas as partes interessadas no mercado devem estar em dia com essas tendências e dos temas, né, que os consumidores buscam produtos cada vez mais sustentáveis. E existe também uma tendência que está crescendo, a tendência dos clientes que querem consumir empresas que tenham altos estándares ambientais nas suas fábricas. Por exemplo, empresas que busquem a diminuição do carbono, menos uso de plástico, menos produtos poluentes. E está presente a questão dos direitos humanos e do direito dos animais também. Produções não violentas, igualdade de gênero, e vemos uma clara tendência também no que se refere a todos esses temas que realmente acreditamos que seguirá aumentando nos próximos anos. E a indústria de alimentos e bebidas, claro, não será uma exceção a essa tendência que está crescendo. Ela terá que levar em consideração todos esses pontos no momento de tomar decisões. Muito obrigada, Vitória, diz o Jean, para essa resposta muito clara sobre tudo o que representa sustentabilidade, crescimento e posicionamento das marcas, claro. E eu gostaria de escutar qual é a opinião da Laura sobre isso, especialmente diante de temas de embalagens e caixas, porque essa também é uma parte do posicionamento da marca e da evolução da indústria diante ao que representa expectativas de consumidores, diante ao que poderia ser embalagens mais sustentáveis.
E isso já se observa, né, no mercado, essa tendência já é observada no mercado. Laura, se você puder comentar alguma coisa sobre isso para a gente. A Laura agradece, diz claro que sim, e muito obrigada, assim como disse a Vitória. Olha, por este convite. Eu gostaria de fazer um reconhecimento especial a John Panegra, editor da revista Indústria Alimentos, pessoa que me ajuda na parte de toda a preparação desse fórum, né, que me ajudou. E a pessoa com a qual discutimos essas tendências que já foram comentadas pela Vitória. Olha, João Felipe, eu acho que essas tendências que a Vitória abordou, sobretudo em consciência dos consumidores, está marcando o consumo de forma transversal, tanto dos produtos quanto das embalagens. Na parte de embalagens, digamos que nós, entretanto, temos um desafio importante agora mesmo. É que está, né, um ponto forte é a emocionalidade, a emoção das pessoas. Existe uma migração importante de alternativas de embalagem, por exemplo, embalagens de papelão, ou embalagens que parecem papelão, mas na realidade são embalagens híbridas. São embalagens feitas com multimateriais e podemos disfarçar, digamos assim, essas soluções de alternativas mais ecológicas. Em algumas vezes são ecológicas, e em outras vezes temos, sobretudo, alternativas que são de compostagem. É um destino atrativo, né, do descarte, né? Mas ainda existe um trabalho muito importante, né, para ser feito na análise do ciclo de vida das embalagens, porque a cura pode ser pior que a doença, digamos assim, o remédio pior que a doença, porque neste momento estamos buscando migrar de forma agressiva para embalagens de papelão, por exemplo, de papel, ou misturados, né, que é plástico e papelão, que não é uma coisa nem outra, não podem ser recuperados e gerará um problema de poluição muito mais significativo no planeta. E de todas as formas, devemos considerar o impacto do ciclo de vida das embalagens, não somente o destino final, mas devemos considerar a energia, a pegada hídrica e todos os impactos que a produção terá de um ou outro material que seja usado. E para resumir a minha resposta, Jean, eu gostaria de dizer que não se trata de um material que irá resolver o problema, mas sim que se trata de um problema de uma cadeia, é um problema que todos nós devemos ter um bom destino final. Devemos ter uma logística de coleta, devemos ter uma logística de recuperação adequada que permita que encontremos verdadeiramente o melhor destino para as embalagens. E isso deve estar acompanhado com um ecoprojeto, que um projeto, um desenho de embalagens responsável e que seja pensado para um ciclo de vida. E isto é algo que falta ainda, né? Legislação para isso. Muito obrigada, Laura, diz o Jean-Philippe. Bom, parece que além da transformação do setor, existe também a transformação dos consumidores, na forma com a qual eles consomem os produtos da indústria, produtos que eles necessitam todos os dias, assim como todo o impacto que isso tem na sua cadeia de valores. Isso precisa de algo como transparência. É claro que a transparência, existe comunicação sobre a sustentabilidade, tem sido principal e uma prioridade do setor nos últimos anos, né? Como é que vocês veem a recepção e conhecimento do público referente a essas iniciativas de transparência e sustentabilidade? E eu gostaria de começar com o Juan, para que ele possa destacar para a gente algo como isso é visto na perspectiva a nível global diante desse tema, Juan. O Juan agradece e diz bom dia, boa tarde, obrigada pela oportunidade de participar neste fórum, muito obrigada a todos, obrigada, Jean-Philippe. Bom, escutando a Vitória e a Laura, eu percebi que parte da estratégia que temos em Abimbev reflete os dois tópicos que foram abordados no início. A Vitória expressou muito bem, né, os diferentes tópicos que uma grande empresa a nível mundial tem. E, de certa forma, está focando. E a Laura, o problema, né, que temos em tudo que se refere à embalagem, embalagens para cerveja ou refrigerantes, enfim. A nível global, se eu falo do ponto de vista da Abimbev, nós sempre fomos uma empresa que, desde o ano de 2008, onde estabelecemos os primeiros goals sustentáveis, objetivos sustentáveis ambientais, começamos com metas de água, de energia, de reciclagem interna, e depois nós fomos subindo.
O nível de exigência foi aumentando também e nos enfocamos não somente na parte de abastecimento, nos enfocamos na parte global. Por isso, hoje em dia, o objetivo global que nós temos na empresa toca a todos os setores da companhia, não somente na parte de produção, como ao início, em 2008, mas sim que hoje toca a parte de abastecimento, a parte de compras, logística, agricultura, o setor de tecnologia também, tecnologia e desenvolvimento, com a parte das embalagens. E se você vê os diferentes objetivos que publicamos para fora, não são indicadores de que, vamos reduzir o consumo de água para 2,5 ou algo assim, não é isso. Esses são objetivos internos que nós temos para poder adotar e, com isso, chegar a objetivos maiores. Quando falamos da água, estamos falando que a água tem que estar disponível para todo mundo, né? E, sobretudo, para as comunidades que vivem ao redor de onde nós operamos. Não é normal que nós estejamos operando em setores onde as pessoas simplesmente não têm água. Assim que existe todo um desenvolvimento com esse tópico da água, a parte de energia também. Nós não temos metas externas relacionadas que vamos reduzir o consumo de energia, blá blá blá, não é isso. Nós teremos uma meta sobre a redução do nosso impacto em termos de carvão, em termos de desenvolvimento de energia renovável, a prática da agricultura também. Poderíamos colocar uma meta que seja mais sobre eficiência da nossa parte da agro, né? E também sobre os agricultores, ou seja, todo o enfoque que a companhia está dando é sobre as comunidades. Como ajudar as pessoas que estão trabalhando conosco, ajudar a toda a comunidade, a todas as populações através do mundo, assim como para as embalagens. E de alguma forma, a forma como conseguimos chegar a isso, primeiro que sabemos que o consumidor a cada dia é mais exigente. Assim como vocês indicaram, eles querem consumir algo que seja mais saudável, sustentável. Por isso, devemos dar soluções a esses consumidores. Estamos em um mundo competitivo, onde temos concorrência que está trabalhando também sobre esse tema. Assim que cada meta associamos com uma marca em especial. Desta forma, é mais fácil reconhecer quando trabalhamos sobre energia renovável. Por exemplo, a marca Budweiser, quando trabalhamos sobre a marca agricultura, está mais enfocado na América, na Sul-América, com a marca Brahma em particular. Assim que associamos cada marca a cada desafio que nós temos. Bom, no que se refere à transparência, a gente publica tudo. Se você entra na nossa página, vocês poderão ver que temos um relatório de sustentabilidade com toda a informação da companhia, isso está claro com o que estamos desenvolvendo, e neste momento estamos passando um processo de auditoria, feita por uma entidade externa, a qual certifica todos os resultados. A garantia dos resultados que temos, porque posteriormente serão publicados. E para finalizar, né, para resumir, nós sabemos também que todos os stakeholders que temos significa muito para o desempenho da companhia. E quanto mais fizermos investimento na parte do meio ambiente, na meta de sustentabilidade, sabemos que teremos um benefício. Porque melhorar um objetivo de sustentabilidade significa melhorar um recurso interno, né? Como água, por exemplo, energia, mas nós também sabemos que os investidores que irão investir em Abimbev estão vendo de muito perto o nosso desempenho. Assim que, bom, no fim das contas, uma pessoa que tem mais dinheiro prefere investir em uma empresa que cuida do meio ambiente, que não terá problema ambiental, que não irá poluir, sabe que é uma empresa que não terá problemas. E uma das últimas coisas que podemos ver no mercado é que nós misturamos a meta de sustentabilidade com o financeiro. Vocês puderam ver na mídia, nós fomos uma das primeiras empresas que tem atado os objetivos ambientais, as conquistas dos objetivos ambientais, com linhas de crédito. Estamos falando de uma linha de crédito de mais de 10 mil milhões de dólares, que se chegamos em 2025 com a meta de sustentabilidade, será muito mais fácil de obter. Assim que existe toda uma trilha, um caminho que estamos percorrendo até o ano de 2025, que é a data final da nossa primeiro objetivo. Hoje em dia estamos trabalhando para o que vem após o ano de 2025, que será também um grande desafio para nós. Juan Felipe, eu não sei se pude responder bem a sua pergunta. O Jean Felipe disse que obrigada, respondeu muito bem. Obrigada pela sua experiência.
por dizer para a gente. O setor cervejeiro é um dos setores globais onde existe essa dimensão de desenvolvimento sustentável. Assim como você comentou, ele forma parte também da competência do setor, da concorrência do setor, onde os atores globais estão concorrendo também por toda essa parte de sustentabilidade, a qual forma parte das expectativas de todos os consumidores. E por esta razão, a Bimbev já embarcou, né, nessa jornada há muitos anos. Você comentou algo de o ano de 2008, né? Agora, você poderia compartilhar conosco, se for possível, algumas ideias sobre as principais motivações no início dessa jornada, porque o setor cervejeiro hoje vê que todas essas empresas têm essa dimensão que forma parte da estratégia do dia a dia da empresa. A Bimbev, claro, faz parte também, mas como uma empresa que é mais uma empresa regional, que é uma empresa com tamanho, com diferentes produtos, cervejas, refrigerantes, etc. Quais são as motivações dessa jornada e como liderar esta jornada? Quando existem exigências de leis locais e como os investidores veem, assim como os stakeholders da empresa. Você falou sobre os stakeholders, né? Você falou sobre o conselho de administração da Bimbev, mas como foram os primeiros passos? Porque já leva anos, né, nesse papel a nível global e compreende muito bem a evolução da estratégia e da dinâmica da empresa. O Juan agradece e diz que é uma excelente pergunta. Há 20 anos eu trabalho na empresa e há 20 anos, né, na função de meio ambiente. Eu não mudei muito a minha função. Eu passei por diferentes posições, por diferentes setores e pude ver a evolução da empresa. Uma empresa que foi pouco a pouco crescendo, adquirindo outras empresas, mas o objetivo final dela nunca mudou. O título do fórum é Coeficiência. Nós já há 20 anos usamos, né, essa terminologia, coeficiência. Quando falamos de mudar indicadores ambientais, falamos de ser coeficientes dentro da nossa meta, na nossa visão está essa palavra. Mas, de certa forma, a Bimbev, na Bimbev, nós estamos presentes em todos os continentes. Assim que a primeira coisa foi padronizar todas as metodologias, todos os métodos de medição para que pudéssemos aplicar a mesma coisa em todos os setores, que estivéssemos, por mais que estivéssemos trabalhando em uma pequena fábrica, em uma grande fábrica na Índia, na África do Sul, o método de gestão é muito importante. Temos um sistema de gestão ambiental, o qual é muito bem elaborado. Se tivéssemos hoje que comparar com uma norma ISO, seria uma norma ISO Plus, digamos assim. Ou seja, é tudo que uma norma da ISO 14000 pede, mas com muito mais controles do que pede a norma. Além disso, nós não nos detemos nos requerimentos legais somente. A primeira coisa é para cumprir, para poder ter uma segurança na operação. Mas nós sabemos também que, dependendo dos países, nós temos autoridades que controlam o nível de exigência é muito diferente se você está na África, na Índia ou no Brasil, ou nos Estados Unidos. Assim que a gente colocou normas que todas as fábricas devem seguir. Em alguns países, essas normas são muito rígidas, estritas, comparado com o que as legislações pedem, mas sempre com uma visão de como fazer para superar a nós mesmos. Hoje em dia, temos uma visão e uma estratégia que nós chamaríamos de zero impactos. Quando falamos de zero impactos, está a parte de como diminuir o consumo de água que temos no setor produtivo das nossas fábricas. Quando eu comecei a minha carreira há 20 anos, consumíamos entre 6 ou 10 litros para fazer a cerveja. Hoje em dia passamos a 2 ponto algo de litros. E o objetivo que temos para o futuro é de 5 a 10 anos, é de estar perto de 1 litro apenas, tá? Para a produção de cerveja. Isso diminuirá o impacto, porque vamos consumir simplesmente o que entra na garrafa. Sobre o tema de carbono, perdão, é um tema, né, atual com o tema da
da COP26, né? Como fazer para diminuir o impacto de carbono, nós temos um plano que logo logo será anunciado. É um plano com muito investimento, um plano com muito challenge para poder melhorar a nossa, né, diminuição de carbono e temos zero waste. É o que falamos hoje, para que tenha uma ideia. Nós dentro da fábrica reciclamos 99,5% de tudo que é produzido. 99,5% dos materiais são reciclados. Os materiais que são resíduos, em outras empresas são resíduos, para a gente não. Nós reciclamos na nossa empresa. Nós temos ainda um caminho por percorrer, porque o objetivo é chegar a 100 e diminuir ao máximo tudo que significa de impactos aos recursos naturais e em todos os consumos que possamos ter. Não é fácil, né? Em alguns países temos alguns níveis de emissão muito alto, em outros países devemos trabalhar porque nem sempre nós temos todas as condições para reciclar, ter um destino final para reciclar, reciclar né, o material final. Não temos uma empresa que nos ajude, não é em todas as partes do mundo que conseguimos encontrar isso, mas é um pouco o que tentamos fazer dentro do programa com a parte de inovação da Bimbef. Temos um programa que se chama Aceleradora, onde nós fazemos um mapeamento e convidamos a muitas startups, as quais vêm com uma ideia, então fazemos planos piloto, e muitas dessas startups, empresas, permitiram que nós pudéssemos melhorar a nossa gestão ambiental no dia a dia. Basicamente, a visão que temos para o futuro é zero impacto, diminuir ao máximo o uso de recursos naturais para liberar as pessoas, para mostrar às pessoas que estão ao nosso redor que nós não somos um problema para essa população e que todos tenham uma excelente aceitação da nossa empresa e que todos nós possamos ter um mundo muito melhor dentro da nossa estratégia. O Jean Felipe agradece ao senhor Juan e diz que a sua resposta é muito completa, é muito interessante para poder compreender qual foi o caminho. E como tenta-se ter a colaboração e o esforço para poder chegar a zero, né? Como diz o brasileiro, que é uma indústria que inclui a perspectiva meioambiental dentro de todos os processos de produção estratégica, etc. Algo que você comentou é que existe uma duplicidade das soluções, onde a Bimbev irá se impor de forma interna, impor um mínimo técnico para chegar a tratamento de afluentes, etc. E eu tenho uma pergunta sobre o tema de resíduos, é um tema muito importante diante a consciência dos consumidores. Essa pergunta é para a Vitória e para a Laura. Os sistemas de ARP implementados há alguns anos não podem responder às demandas complexas do setor, né, atual? E quais são os avanços tecnológicos mínimos que vocês acreditam que deveriam ser implementados hoje nas indústrias do setor para, desta forma, poder manejar essa parte do setor? Que falta algo, digamos, de vanguarda, que permita melhorar a situação para poder chegar verdadeiramente a uma melhoria da, da, do setor sanitário, dos setores de descartes. Na opinião de vocês, quais são as tendências para melhorar esse setor? Bom, a Vitória diz que, bom, o Juan respondeu muito bem a importância da indústria e a importância da utilização de dados, tanto de forma interna, como ele mencionou sobre os indicadores, quanto para saber com esses dados como comunicar para a parte de fora. E isso eu relaciono com a pergunta que fez o Juan Felipe, é compreender que um dos aspectos-chave para basicamente, não somente a indústria de alimentos e bebidas, para todas, é não ter somente uma operação baseada em dados, mas sim como transformar esses dados em informação real, que seja informação que nós possamos dar valor ao mercado, passando de um papel mais massivo de dados para algo mais ativo. E nós podemos fazer isso de forma muito mais eficiente, utilizando tecnologias inteligentes.
Para que as empresas possam seguir crescendo, terão que buscar algum equilíbrio entre rentabilidade e sustentabilidade. E eu acho que isso será possível utilizando essas novas tecnologias, diz a Vitória. Indústria de alimentos e bebidas, sabemos que é insígnia, a ideia é promover inovações, e ultimamente o tema de digitalização e sustentabilidade ao redor de todo mundo são temas que estão aí engajados, né? E essas soluções inteligentes, não é que se nós implementamos ou não, senão quando vamos implementar. São ferramentas, elementos de mudança para impulsionar as indústrias para que sejam mais eficientes, produtivas e soluções que sejam mais sustentáveis também. Porque essas soluções inteligentes são, por exemplo, ter medidores inteligentes, o que nos ajuda a que sejamos mais eficientes no consumo dos recursos. Nos ajuda a que sejamos mais eficientes no momento da velocidade, da agilidade da produção, que tenhamos um melhor planejamento. Isso também ocasiona impacto nos recursos que utilizamos. E, posteriormente, na geração dos resíduos, ter um bom planejamento e ter um bom acompanhamento da nossa cadeia, o que ajuda justamente a isso. Do que estamos falando, como gerar menos resíduos e também estamos apontando para a descarbonização de todo o nosso processo, assim que todas essas soluções inteligentes colaboram com tudo isso. E na realidade é que a concorrência entre as diferentes empresas, como o Juan mencionou, a concorrência entre as empresas de alimentos e bebidas é altíssima. E a incorporação dessas soluções inteligentes definitivamente se transformará em um dos aspectos competitivos-chave entre as empresas, além da localização geográfica delas. Isso que eu mencionei antes, que não necessariamente devemos seguir unicamente a legislação local, não é isso, mas que as empresas hoje já estão implementando novas soluções, e implementando novos estándares que são mais altos do que são pedidos, né, pelas normas. Fazendo isso, incorporando novas tecnologias que gerem menos recursos, que necessitem de menos recursos, é o caminho para isso, para alcançar o objetivo. E os clientes hoje em dia estão vendo que os participantes dos diferentes mercados eles estão vendo a transformação da indústria que não está vinculada com a região, está vinculada com esses processos de produção. E esta incorporação de tecnologias que serão chave nos próximos anos. Utilizar tecnologias inteligentes, tecnologias que nos permitam ter nas nossas mãos dados onde sejam mostrados em tempo real o quanto estamos consumindo, que recursos estamos utilizando, quanta energia estamos, quanta água, emissões estamos tendo dentro da nossa indústria, poder controlar tudo isso em tempo real para poder diminuir e reduzir, se vem como resultado no momento de ver os resíduos que geramos. Incorporar tecnologias que permitam utilizar esses resíduos e que, novamente, o resíduo se transforme numa matéria-prima e dentro do nosso mesmo processo, incorporando essas novas tecnologias, tudo isso ajuda a tudo isso que estamos falando. Usar de forma mais eficiente os recursos que temos, consumir menos e produzir mais, baseado a tudo isso. Na verdade, a incorporação dessas novas tecnologias, como eu disse, será uma questão de quando. E estamos vendo em todas as indústrias de alimentos e bebidas. Estamos vendo soluções de inteligência artificial, medições inteligentes, linhas de dados em tempo real e como transformar esses dados em informação valiosa, informação que nos permitam poder gestionar melhor esses recursos e a distribuição de resíduos ao mesmo tempo. Obrigada, Vitória, diz o Jean. Laura, o que você opina? Qual é a sua opinião sobre o que a Vitória abordou? Você acha que a tecnologia já está como um caso de aplicativos? Como trabalhar com isso frente a temas de resíduos, plásticos, junto com a tecnologia? A Laura diz que está completamente de acordo com a Vitória. Eu acredito que tanto para a indústria, quanto para o produto embalado, quanto para a embalagem, temos os mesmos desafios e as mesmas ferramentas. Eu gostei muito sobre o que a Vitória disse, que eu estou de acordo que sustentabilidade e digitalização vão engajadas, vão juntas. Trata-se de um conceito que é sinérgico, uma coisa se alimenta da outra. E definitivamente para poder reduzir a nossa marca ambiental, para poder reduzir o consumo energético, para poder reduzir o consumo hídrico, para poder reduzir o desperdício de alimentos. E claro, para ter uma boa gestão das embalagens, é muito importante utilizar os dados, assim como a Vitória disse.
O que temos aqui é um desafio sobre como começar a implementar essas ferramentas da indústria 4.0 para o nosso sistema para gerir essa informação. Uma das grandes tendências que eu falava com o João, editor da IA, na conversa que tivemos em prévio, né, a preparação, né, deste painel, foi sobre a indústria estar trabalhando com ferramentas de blockchain para poder garantir desde fornecimento até o tratamento que a parte de tuberias tem, a gestão das embalagens, como a informação é utilizada para dar transparência sobre isso. Também falávamos com o João sobre como esse grande desperdício de alimentos, esse 30% que calcula a FAO que segue sendo desperdiçado, depende de perda, né, na cadeia de frios. É algo que, através dos dados, como a Vitória disse, pode ser solucionado. E o Felipe, como ele comentou no início, nas embalagens, podemos utilizar ferramentas de digitalização e soluções de indústria 4.0 para fazer uma melhor gestão. O que eu considero que a tecnologia mais importante que todos nós deveríamos ter no radar são as marcas de águas digitais. Esta marca de água digital trata-se de uma tecnologia denominada AirCycle na União Europeia. Está sendo impressa na parte de atrás do rótulo, é visível para o humano, mas pode ser detectado com tecnologia e permite uma adequada separação, onde as embalagens, por exemplo, de plástico, não teremos somente informação sobre o tipo de material que está sendo utilizado, que é fundamental, né? É fundamental para poder recuperar o plástico, mas também terá informações sobre o tipo de produtos que estava embalado, o tipo de aditivos que tem a embalagem para que possa desempenhar a sua função. Assim que ter essa função permite que as embalagens possam ter uma melhor gestão, porque você pode separar o plástico por família, por tipo de polímero, aditivos e gerar fluxo de material plástico, os quais permitam conservar a pureza e dessa forma poder utilizá-los novamente em aplicações de alto valor. No fim das contas, é o encerramento do ciclo ideal e perfeito que precisamos na indústria. Obrigada. Uma pergunta para vocês três. O que nós observamos é que alguma dessas funções já estão bem identificadas. O tema é que o setor de alimentos e bebidas demonstrou a sua adaptação e a sua resiliência, para utilizar uma palavra em inglês, diante a pandemia, resilience. Mas hoje existe também uma perspectiva do dinheiro que algumas destas soluções necessitam para poder investir nas fábricas, né, e em toda a rede. Quais são os 3 desafios que vocês acreditam que são os 3 maiores desafios do setor no final do ano de 2021 e talvez em 2022, diante, por exemplo, das discussões da Covid, porque o setor e o mundo já está, né, vivendo com a pandemia. Pouco a pouco estamos saindo disso. Foi um período difícil de adaptação. E como vocês veem os 3 maiores desafios para o setor hoje em dia? Eu começo com você, Vitória, para que nos dê uma perspectiva global, tá? E depois com o Juan, para que você comente um pouquinho sobre o setor cervejeiro da Abimbev. Bom, nós sabemos que a indústria enfrentou diferentes desafios, sobretudo este último ano e meio, diz a Vitória. Toda a cadeia de valor viu-se afetada devido à pandemia, no que se refere a materiais de matéria-prima, transporte, deslocamento, tudo viu-se afetado. E hoje em dia segue sendo um challenge sobre como superar isso. Mas além disso, é difícil ver a curto prazo, porque existem muitas questões que impactam em longo prazo para poder ver, né, toda a indústria, mas existem ações que devem ser tomadas hoje. Algumas, Juan já mencionou, alguns dos temas que estão, né, fazendo frente. Hoje em dia, um dos grandes temas é que a indústria de alimentos e bebidas é uma das indústrias que consome mais água para sua produção.
Estima-se que uma pessoa consuma de 2 a 4 litros de água por dia, mas nós demos de 5.000 de litros adicionais de água adicional. Assim que, como disse o Juan, como ter fábricas em setores de estresse hídrico. Isso de estresse hídrico será cada vez mais afetado durante a mudança climática. Isso foi muito falado durante a COP. Um dos grandes temas a serem abordados nos próximos anos será o consumo de água e como manejar esse tema, né? E, obviamente, as emissões de carbono e como descarbonizamos todos os nossos processos. Tratam-se de temas complexos que devemos enfrentar, mas agora é o momento de fazer frente, de incluir essas grandes tecnologias e soluções das quais estamos falando, soluções e tecnologias que nos ajudarão no dia a dia a poder manejar essa situação. Devemos levar em consideração o aumento da população mundial também e da correta distribuição de alimentos. É algo que a indústria está trabalhando já há muito tempo nisso e não pode deixar atrás a migração e a urbanização. Tudo isso tem mudado muito nos últimos anos. Sabemos que seguirá aumentando também, assim que como garantir a adequada distribuição de alimentos para todo mundo. E, ao mesmo tempo, somando um terceiro desafio, que é como diminuir o desperdício de alimentos, que hoje com o consumo da água é um dos grandes desafios. É o outro desafio que é a quantidade de alimentos que são desperdiçados, juntamente com o estresse hídrico. Quase 30% dos alimentos que são produzidos a nível global são desperdiçados, assim que a gestão adequada destes alimentos, que não cheguem a ser um desperdício, também irão colaborar com a adequada distribuição de alimentos, a diminuição da quantidade de água usada e carbono emitido por toda essa produção. E também ligado ao que a Laura mencionava, sobre como toda a embalagem que utilizamos pode ser um grande aliado para isso. Sabemos que, de acordo com a embalagem utilizada, o desperdício de alimentos pode ser menor. Como enfrentar, né? Como se enfrentar esse uso de plásticos? Quais são as alternativas para não utilizar plástico? Alternativas que nos ajudam, né, a diminuir o consumo de água em diferentes produtos. Enfim, temos uma quantidade, né, para abordar, mas eu acho que esses são os principais. Os temas que serão enfrentados pela indústria nos próximos anos. E enfrentá-los, assim como o Juan mencionou, colocar objetivos, colocar indicadores, comunicar de forma adequada informações e enfrentar a todas estas situações que estamos abordando durante todo o painel. De desperdício de alimentos, consumo de plásticos, embalagens utilizadas, como migrar a outras soluções, incorporação de tecnologias que nos ajudem, que estejam a nosso favor para poder abordar tudo isso. E tudo isso, né, gerindo de forma adequada as nossas embalagens. Laura diz que gostaria de adicionar ao que a Vitória disse sobre o tema de embalagens. Bom, a lição grande que a pandemia nos deixou é que finalmente o plástico mostrou-se como sendo um material importante para proteger a saúde durante a pandemia. E apesar do que nós queiramos, ao que o público pede, né, nós não poderemos nos separar definitivamente do plástico. Também não é o mais lógico que deve ser feito do ponto de vista ambiental, né? Mas é uma lição importante. Não nos convém viver sem plástico. Não nos convém viver 100% sem plástico. É fundamental que comecemos na ordem de reduzir e reciclar. Mas o plástico é um material que pode servir para nós. É um material que tem servido a nós e nos protege durante a pandemia. Assim que a chamada reflexão que eu gostaria de fazer é: vamos encontrar vias, saídas para poder gerir de forma adequada os resíduos de plástico. Eu gostaria de fazer essa chamada de forma especial, porque nós acreditamos que está em mãos de alguém mais a solução para o problema de poluição. E realmente é um tema que devemos abordar como cadeia, partindo dos provedores, fornecedores de plástico, passando pelos donos da marca, passando pelos fabricantes de embalagens e nós, consumidores. E terminando em empresas como Veolia, as quais podem ajudar no tema ambiental e no tema de gestão. Eu acredito que é importante
que devemos encontrar formas de fechar o ciclo, independentemente do material. O plástico pode ser um aliado, bem utilizado, utilizado de forma consciente, com um projeto adequado, um desenho correto, utilizado, né, para que seja reusado, digamos assim, para que não tenha somente um uso, um descarte. Para fazer, por exemplo, o que fazem na Alemanha com as garrafinhas de água. Você leva, recicla e mais para frente você pode reutilizar. O plástico pode ser um material, pode ser um aliado nosso, que possamos seguir contando com ele em situações como a pandemia, onde precisaremos, né, dele para que nos cuide. Mas tem uma cifra muito importante que eu li, onde diria que a poluição de plástico gerada pela pandemia gerará um problema maior do que a própria pandemia. Eu não tenho cifras para apoiar nessa reafirmação, mas foi uma afirmação muito forte. O que faz com que pensemos é que precisamos de soluções para poder gerir os resíduos de plásticos. É aí onde devemos concentrar os esforços. O plástico pode ser um grande aliado para solucionar muitos problemas, tanto de saúde quanto de desperdício de alimentos, como a Vitória mencionou. Mas o que não podemos pensar é que a embalagem que eu utilizo, jogo fora e daqui para frente não é o meu problema. Não é isso. Cada dono de marca, os mesmos consumidores, os produtores, nós, os consumidores que desfrutamos da embalagem, todos são responsáveis. É algo que devemos manejar de uma forma mais contundente, com certeza através de legislações, através de temas tributários, os quais nos permitam poder financiar os esquemas de reutilização, de coleta, que neste momento não estão sendo feitos, sobretudo na América Latina. Mas eu acho que do plástico não podemos, né, nos desprender 100%. Precisamos de uma solução para poder utilizá-lo de forma consciente. Obrigada, Laura, diz o Jean. Juan, antes de falar da sua experiência, eu gostaria de saber, por exemplo, como foi ou como você é, manteve a agenda da sustentabilidade durante este período de 18 meses, sem trabalhar, né, presencialmente dentro da Bimbev. Com a experiência do setor de bebidas, havia tema de não promover ou não seguir em frente com os projetos, por exemplo, relacionados à reutilização de água, porque a prioridade, né, dos primeiros meses durante esse primeiro período foi garantir, né, a produção das fábricas, etc. Quais foram as principais conclusões e adaptações que surgiram desta crise para a sua organização, para poder seguir com esta agenda que nós devemos, né, levar a cabo nos próximos anos? O Juan diz que é uma excelente pergunta, mas de certa forma, a pandemia ainda não terminou. Eu estou na Bélgica, a Holanda está pertinho, e os casos estão aumentando por aqui. Em algumas partes do mundo, ainda estamos passando pela pandemia e temos cuidados para evitar a contágio. Mas tudo isso nos serviu muito, em vários aspectos. Primeiro, que nós não estávamos acostumados e não tínhamos nenhum procedimento prévio sobre o que fazer no caso de uma pandemia. Tivemos que rapidamente adaptar as fábricas. Nem todas as fábricas pararam no mundo. Todas mantiveram seu mínimo funcionando, porque nós não produzimos simplesmente cerveja. Neste momento, concentramos todos os nossos esforços para produzir água para dar às comunidades. No Brasil, por exemplo, abrimos hospitais, participando juntamente com a comunidade no esforço para abrir hospitais móveis. Não fizemos isso somente no Brasil, fizemos isso em outras partes, na China, em diferentes lugares. E durante esse período da Covid, a parte de sustentabilidade, na realidade, não foi o meio ambiente, foi a parte com as pessoas que foi priorizada. A parte comunitária foi a prioridade. Como eu mencionei, a distribuição de vacinas, a prioridade foi como ajudar as pessoas a seguir em frente, né, com este processo onde as pessoas estavam confinadas. A nível empresarial, uma grande ajuda para todos os nossos sócios, para que eles, de certa forma, não perdessem a parte financeira, porque as cervejas são vendidas em restaurantes, bares, toda a parte de bebida, assim que, de certa forma,
Eu não vejo que nós tenhamos detido o que tínhamos planejado. Não pudemos implementar, sobretudo, ou acelerar, sobretudo, porque tínhamos um problema. Porque as pessoas que nos davam, né, os provedores não podiam chegar. Nós estávamos bloqueados, não podíamos deixar entrar ninguém. Também a gente não podia viajar. E esse intercâmbio foi freado, mas não se diminuiu o investimento previsto. Mas sim que nós reorientamos o enfoque. E quando finalizou essa parte de pandemia, né, forte, a empresa reafirmou ainda mais o seu compromisso. Desde o mês de setembro, nós temos uma Chief Sustainability da empresa, o que estava, né, junto com a parte de suprimentos, mas agora é algo independente. E o programa é cada vez mais forte dentro da empresa. Assim como dizia a Vitória, a parte dos indicadores é uma coisa, mas nós também ampliamos os programas para poder acelerar um pouco o que nós tínhamos previsto. O que fazer com a parte de carvão, com a parte de água. E sobre um ponto que a Laura dizia da parte de reciclagem, coincido completamente com ela. Nós muitas vezes falamos as 3 R's. E existe um quarto R, né, que nós adicionamos que estamos utilizando para a parte de carbono, para a parte de água, resíduos, é reinventar. E aí entra a parte de inteligência, de todos os processos de inteligência. Reinventar. Podemos reciclar ao máximo, mas devemos fazer algo com o que não pode ser reciclado. E é um pouco o que chamamos de resíduo, que na realidade são subprodutos produtivos. E juntamente com a Veolia, tivemos algumas conversas para poder usar de melhor forma alguns alimentos que antes eram entregues somente para os animais, porque é rico em proteína, alimentos. Então, serão outros desenvolvimentos. Usar esses alimentos para fazer outros materiais. Podemos fazer plástico com bagaço, ou usar melhor os resíduos que temos para entrar com componentes da nova matéria-prima para embalagens. Sim, estamos trabalhando nesse sentido. Não paramos de investir. O plano de investimento que temos é em longo prazo. A mentalidade da empresa, sempre quando nós definimos qual era o objetivo, qual é o valor agregado da empresa, nós sempre falamos que estamos aqui para mais de 100 anos. Isso dá uma ideia que não estamos estabelecendo objetivos em curto prazo, mas o que nós queremos fazer é ir além do que nós estamos fazendo. Sabemos que para fazer isso devemos satisfazer ao consumidor, devemos ser muito eficientes com os recursos naturais, porque as pessoas também irão precisar dos mesmos recursos naturais que nós precisamos para poder fabricar os nossos produtos. E para isso usamos muito também a parte, assim como foi mencionada, a parte de inovação. A parte de dados é muito importante para desta forma controlar o que chamamos de controle online dos processos, saber corrigir também de forma rápida os problemas que possamos ter e os consumos serão cada vez menores. Teremos algo de melhor qualidade nos nossos processos. Basicamente, a pergunta é simples, a resposta é simples. Bom, a Covid nos ensinou muito. Se chegasse outro Covid agora, né, estaremos mais preparados, mas a agenda ambiental de sustentabilidade não mudou para nada, tá? O objetivo que temos são os mesmos da agenda, não mudou nada devido à pandemia. E uma coisa que mudou é que, a nível dos indicadores que temos, por exemplo, no ano de 2020, mostra uma referência, porque perdemos produção, não é isso. Mas estamos melhores a nível de indicadores de água, energia, indicadores de reciclagem, estamos muito melhores do que estávamos antes da pandemia. Isso demonstra de que, de alguma forma, pudemos crescer e nos adaptar às situações que surgiram. Obrigada, Juan. Estamos chegando ao final deste bloco, deste painel. Já recebemos as perguntas. Obrigada ao chat, ao código QR. Uma das primeiras perguntas que recebemos é diante dos desafios que temos como setor, o setor de alimentos e bebidas, diante aos acordos da última COP sobre a parte de clima. Eu acho que seria bom falar sobre isso diante da parte de carbono, da integração, da parte agrícola, pelas emissões de metano.
Vitória, você tem algo para comentar sobre o que representa um desafio, né, diante dos últimos acordos da COP26? Na verdade, aqui resume-se um pouco em tudo o que estamos falando até agora, sobre como concentrar todos os nossos esforços, que são feitos na indústria de alimentos e bebidas, e como utilizar a nosso favor tudo isso que já estamos falando, novas soluções e tecnologias inteligentes mais inovadoras, que utilizem menos recursos, que gerem menos emissões. O que a Laura mencionava antes, de reduzir os consumos, antes de pensar em como reciclamos ou como destinar esses resíduos. Além da importância de gerir de forma adequada, eliminar o que antes era resíduo, assim como mencionou o Juan, o que era resíduo, utilizar como matéria-prima, utilizar tudo isso que estamos falando nessas diferentes instâncias e dirigir a esses novos objetivos. E a nossa ideia de baixo carbono, reduzir a quantidade de emissão de carbono, né, de uma quanto maior possível, né? É um trabalho importante, é um trabalho difícil que não será feito de um dia para o outro, mas o tempo está passando e se faz mais urgente que façamos isso, que agarremos essas ferramentas que já mencionamos antes, colocá-las a favor da indústria e guiar a descarbonização ao longo de toda a cadeia, não somente o produtor, mas que seja algo que seja usado as matérias-primas para transportes, deslocamentos, tratamento dos resíduos e o que fazemos com isso, e que também inclua aos consumidores nisso, e que cada parte assuma a responsabilidade que corresponde a cada uma delas, que sabemos que não é a mesma, né, para cada uma parte, mas que assumam, e fazer com que tudo isso seja trabalhado a nosso favor para reduzir essas emissões. Muito obrigada, Vitória, diz o Jean. Em nome da Veolia, gostaria de agradecer a participação da Laura, da Vitória e do Juan neste painel. Este painel permitiu compartilhar com os participantes as tendências do mercado, também com a visão de uma empresa global como a Bimbev, que permite fazer um enlace entre o que é observado na América Latina a nível global, e também nos permite ver como surgiram os temas após a pandemia, ou do que estamos abordando sobre temas de sustentabilidade. Ou como mantiveram essa dinâmica durante esse período tão complicado, né? Especialmente nos primeiros meses de 2020. Se vocês tiverem algumas perguntas, porque recebemos muitas perguntas, né, no chat. Vamos ver como podemos responder, estaremos atentos para poder responder a todas elas, mas a seguir, eu deixo com Juan Pablo Dias, que vai moderar o painel de clientes regionais, e agradeço novamente, Laura, Vitória e Juan, a participação de vocês conosco hoje. Juan Pablo, a palavra é toda sua.